Oi pessoal, tudo bem? Esse vídeo aqui vai ser um agrado para você e um presta atenção ao mesmo tempo. Na verdade, ele é mais um presta atenção mesmo, devido ao fator do quão próximo você vai estar, no caso de você tiver que fazer esse ajuste, de fazer uma cagada mesmo, literalmente, tá? Então é mais por isso que eu tô aqui mesmo, é para evitar o lado ruim desse ajuste. E o pessoal da Tiffany, eles nem gostam muito de compartilhar esse conhecimento aqui. Na verdade, eu só tô fazendo isso porque eu sei que vocês já estão fazendo esse ajuste. Então é mais no sentido de evitar a consequência ruim dele. A primeira coisa que tem que ficar bem clara sobre esse ajuste do gimbal é que ele é um processo extremamente delicado e se der ruim, se não fizer direito, a consequência é bem pior do que o problema que você tinha anteriormente. Tá? Porque é uma questão dos dois parafusos apertarem o rolamento, o gimbal mesmo, o coração do seu stead e o rolamento dele, o que pode ocasionar ovalar a circunferência. E isso acontecendo vai te custar muito mais caro, você vai perder muito mais tempo, e então não compensa. Outra coisa, esse ajuste não vale para gimbals mais antigos, tipo o 3A, por exemplo, porque a forma de separar ou afastar era inserir ou tirar shims, né, que são pecinhas, tirar e colocar, e não parafuso, que é o caso do que eu vou explicar aqui para vocês hoje, e a maioria dos rigs mais atuais mesmo, tá? Então se tiver um 3A, por exemplo, esse ajuste não vale para ele. Bom, com as minhas habilidades artísticas maravilhosas, eu fiz uns desenhos aqui para ilustrar. É um Y, né? Vamos chamar de Y, yoke, que segura por dois parafusos o rolamento, esse objeto que deve continuar sempre circular. Então esse que é o perigo aqui, tá bom? Então a primeira coisa que a gente vai checar com a câmera, tá? Hoje não tem, porque eu não vou fazer, esse rig está tudo certinho com ele, então não vou fazer o ajuste nele, mas vai dar para você entender quando você for fazendo o seu. Já com câmera, com bateria, com tudo certinho, você balanceou o estático. Aí você vai perceber com o peso do equipamento, girando, né, subindo ou descendo, se ele vai fazer um tec aqui na região do gimbal. Se ou os dois estiver um pouquinho mais afastado, ele vai fazer um tec, tec. Ou você vai sentir uma movimentação, né, do peso indo para um lado para o outro. Às vezes até, se não tiver tão claro, põe a mão no gimbal, faz o movimento com o peso, com a câmera, balanceado, tudo bonitinho. Você vai sentir, ou vai fazer um barulho, ou você vai sentir o que é esse tec. Os dois parafusinhos não estão completamente encostados no rolamento ou no centro do seu gimbal. O ajuste desse tec, antes do ajuste principal que a gente vai fazer, é só você apertar igualmente ambos os parafusos, ou pode ser um só. No caso de Zephyr, Art, eles vão ter uma tampinha nos dois parafusos. Remove essa tampinha, já vi muitos rigs aí que já estão até sem. Tudo bem, nada demais, a única coisa que talvez é mais risco de sujar, né, poeira, etc. O ajuste é feito com essa chavinha aqui, ó. Quando você compra esse kitzinho baratinho aqui de ferramentinha, ele vem com uma só delas. Aí eu fui lá no chaveiro, que dá você fazer com dois para o próximo momento desse ajuste, tá? Então eu peguei uma chave de fenda que era igualzinho em largura e mandei ele fazer, levei a outra, né? Falei, ó, faz igualzinho, eu preciso com esse buraco e tal, porque a gente vai fazer esse ajuste com os dois girando igualzinho. Então, se você não tiver duas dessas, eu aconselho, daria pra você fazer com uma só, depois vai lá e faz só outra, dá. Só que aí você vai ter menos precisão em fazer em exatamente o mesmo ângulo, tá joia? Então é dessa chave que você precisa pro Zephyr, pro Archer. Você vai olhar aí o seu rig, o que tiver esse... Obviamente não é um parafuso normal, né? Ele vai ter esses dois furinhos e essa chave aqui, tá? No caso do M2 que eu tenho aqui é de um jeito um pouco diferente. Para fazer esse ajuste no caso desse rig aqui, você teria que tirar o volt. Então, se o seu rig tiver com esse gapzinho, esse espaçozinho entre o parafuso, é uma área que você não está enxergando, né? Você não vai abrir o seu gimbal para isso de jeito nenhum, não precisa. O único jeito de você observar se tem alguma coisa errada acontecendo é assim. Ouvindo esse barulhinho, sentindo se ele está mexendo ou não, quando você faz esse movimento em direção no eixo dos dois parafusos. Beleza? Todo esse ajuste, ele sempre vai acontecer só nesse eixo aqui. O meu yoke tá aqui, né? Então, meus parafusos estão aqui paralelos à lente, tá?
O ajuste só acontece nesse eixo porque é onde tem parafuso, o resto do gimbal tá solto voando. Então tá, olhou lá o espacinho, tá realmente fazendo tec, né? Esse tec agora caiu o gimbal pra lá, caiu o gimbal pra cá. Por quê? Porque o parafuso tá ligeiramente afastado, ele precisa só estar encostando. Quando você vai lá e aperta, nesse caso pode ser um lado só, dá uma apertadinha menos de 1/4 de volta, tá? E vai sempre sentindo de novo. Esse aqui é o único feedback que você tem. Você não pode apertar esse parafuso com força até... Ah, pronto, apertei. Aí é a hora que começa a dar ruim, tá bom? Então, você não tem esse feedback tátil, né? De, tá, é apertando que... Não. É só se ele... No momento que ele parou de fazer o tec, pronto. Se você der sorte, só esse ajuste já já consertou para você o ajuste do gimbal mesmo. Ele vai ficar balanceado estático aqui e no outro eixo igualmente, tal. Reza para isso acontecer, que aí você não precisa mexer nele mais profundamente. Mas vamos supor que mesmo depois que você consertou esse gap, ele ainda tá fora. O que é o checar? É só isso. Balanceou estaticamente com a sua câmera lá, com bateria, com tudo certinho. Tudo presinho, bonitinho, balanceou estaticamente, aqui tá lindo, virou 180, tá fora de alguma forma, aí você sabe que você nunca vai conseguir dinâmico desse jeito e você sabe que infelizmente, esse ajuste agora, o temido, precisa ser feito. E ele tá assim, por exemplo, vai que é o caso aí. A gente vai seguir o mesmo princípio do balanceamento estático, né? Quando a sua câmera tá olhando para cima, você vai câmera para frente, até balancear, né? Agora a gente vai trazer esse mesmo pensamento para cá. Mas, muito importante prestar atenção que você não vai fazer esse movimento até ele ficar reto. A gente não está balanceando estaticamente, a gente está ajustando o parafuso do gimbal. Você vai, por exemplo, vamos supor que o seu tá fora esse tanto, é meio demais, né? Mas vamos supor, você vai ajustar os dois parafusos até ele voltar no meio do ângulo errado. Vamos supor que ele tá lá, sei lá, 10 graus fora, você volta até ele descer 5 graus, não zerar, tá bom? Por quê? Porque você tem que considerar que tem os outros 5 graus é desse outro lado aqui. Então tá lá, balanceou estaticamente, girou e ficou fora. Aí a câmera ficou olhando para cima. O que eu vou fazer? Rampa acima. Então eu vou apertar o parafuso de cá, horário aqui para mim, e soltar o parafuso de cá. Como eu vou fazer isso? Você vai pegar suas duas chavinhas iguais. Então, ó, enquanto eu aperto esse, eu solto de lá. O movimento da mão é para o mesmo lado, né? Porque está sendo horário aqui e anti-horário ali. Por que eu giro o mesmo ângulo? Para não ovalar o meu gimbal. Aí que tá o perigo dessa operação aqui, beleza? Então você vai fazendo muito pouquinho, muito devagarzinho. Ah, não chegou ainda, tudo bem. Melhor você ir fazendo devagar do que você ultrapassar. Se você apertou, ou se você apertar igualmente os dois horários, né? Ou seja, a mão fazendo assim, aí está ovalando mesmo, com certeza, o seu gimbal, tá? Não queremos isso, pelo amor. De novo, só tô compartilhando essa informação aqui para evitar este problema maior. Tá joia? Eu vou insistir muito no fato de você checa 1000 vezes antes se você tá mesmo com o gimbal desbalanceado, se você realmente precisa fazer esse ajuste. Às vezes você só não tá conseguindo chegar no dinâmico, que é difícil mesmo, então relaxa, presta atenção mesmo, olha e olha de novo se ele realmente tá muito fora quando você faz o teste dos 180 graus, tá bom? Outra coisa, se esse rig veio de outro lugar, outro proprietário, você não sabe se alguém já mexeu antes de você e você não sabe quanta pessoa já apertou. Não se dê esse risco de passar e dar ruim, você vai gastar muito mais dinheiro à toa. Então, às vezes, se for o seu caso, aí você tem que analisar aí como é que tá o seu rig. Se for o caso, às vezes pode ser até bom você soltar os dois. Solta e solta para você ter um range, para você entender antes o que está acontecendo com ele, né? Porque ele não vai dar esse feedback para você. Vai ser possível de você continuar apertando até estragar. Beleza? Então esse é o ponto mais importante aqui. Eu não tô te ensinando a fazer esse ajuste porque eu não tô aí. Tá? Eu tô aqui no vídeo, você tá aí na sua casa com o seu rig. Então, analisa, olha direitinho as circunstâncias antes, os prós e os contras de você fazer isso, e aí você vai analisar e checar se realmente é necessário que você faça esse ajuste. Só recapitulando, você vai, quando eu movo as minhas duas mãos para o mesmo lado, eu tô apertando este, soltando esse, né? Se a câmera estiver olhando para cá, se a câmera estiver, a bateria estiver mais alta, eu vou apertar o de baixo e soltar o daqui.
beleza? Então esse aqui vai ser anti-horário e esse horário. Agora seria pra cá, tá bom? Ficou claro? Espero que sim. Pelo amor. Aí, quando você fizer esse movimentinho, ele é, de novo, igualzinho ao anterior. Ele tem que ser muito pequenininho, menos de 1/4 de volta. Checa lá tudo de novo, faz o balanceamento estático. Aí gira 180. Ah, tá fora? Lembra que você vai ajustar, tá isso aqui fora? Ajusta metade desse ângulo só, porque depois quando você voltar lá e refizer, tem que fazer o estático de novo para checar novamente. Cada vez que você ajustar, você tem que refazer o estático, fazer o cheque dos 180 graus de novo. Depois que você pegou a manha, na verdade ele não é um ajuste tão difícil, né? Como você percebeu, o problema é mais você ultrapassar esse limite e apertar e ovalar o rolamento do seu gimbal. Aí acabou. Aí uma vez que você chegou lá, nossa, ficou perfeito agora. Ajustei, ficou balanceado estaticamente desse lado, girei 180, tá certinho. Cheguei no dinâmico tudo certo? Beleza. Aí você vai, de preferência cobre de novo, né, os parafusos. Mas você pode colocar uma gotinha, uma micro gota de esmalte. Porque ele é solúvel, né? Depois em acetona você precisa tirar e tal. Se já mexeram nele muitas vezes também pode ser útil aí você colocar uma gotinha de esmalte, beleza? Micro. Que esse parafuso tem que estar limpo antes do esmalte entrar ali, porque se tiver algum resquício de óleo, alguma coisa, o esmalte escorrega, não adiantou nada, tá? Mas é um pontinho, uma gota só, beleza? Eu espero que tenha sido útil, lembrando que prefiro que você não faça esse ajuste, caso você tenha que fazer esse é o procedimento. Então, tomara que ajude, boa sorte. Okay, alright.